Bom dia, turma! Hoje faremos então a nossa segunda aula de um tema que todo mundo já teve ou terá, que é a diarreia. É um sintoma muito presente em diversas patologias, o que torna o seu diagnóstico desafiador, ou seja, saber de onde veio o problema é que é a arte no caso desse sintoma, bem como outros sintomas que são assim tão prevalentes. Nosso objetivo então hoje é que vocês sejam capazes de, através de uma anamnese adequada, direcionada e de um exame físico, fazer uma adequada e correta hipótese diagnóstica relativa à etiologia dessa diarreia, para, logicamente, ter a conduta correta. Então, mais uma vez, o nosso foco em nível de ppm 5 é a anamnese e o exame físico. Para chegar nisso, vamos então começar pela definição, vamos falar sobre a fisiologia normal e a fisiopatologia, vamos comentar a classificação e então chegaremos aí no nosso ponto principal. Vamos lá. A diarreia, então, vai se caracterizar pela modificação da consistência e do número de evacuações, sendo expressa pelo aumento da quantidade de água das fezes e até do seu peso. Facilitando, é a situação de diminuição de consistência e ou aumento da frequência de evacuações, de uma forma mais simples. Existe a definição, então, pelo número de evacuações e também pelo peso da massa fecal. Porém, o peso da massa fecal é algo difícil de se conseguir na prática. E o número de evacuações ao dia também é um parâmetro que muito individual. Então, crianças, por exemplo, podem ter no ritmo normal de evacuação 4 evacuações ao dia e outras uma ou nenhuma, pulando um dia. Então, eu diria que a melhor definição na prática da diarreia é quando o número de evacuações é maior do que o habitual para aquele paciente ou numa consistência mais amolecida ou liquefeita do que o normal para aquele paciente. Vamos nos lembrar da fisiologia normal do intestino para a gente depois entender a fisiopatologia das diarreias. Então, vamos lembrar que o duodeno recebe aproximadamente 10 litros de fluidos por dia. Desses 10 litros, então 2 provenientes do que é ingerido e os outros 8 de secreções gastrointestinais, então gástrica, duodenal, biliar, etc. E para a formação das fezes, o que acontece nesse trajeto do intestino? Uma absorção imensa de água, sendo 85% ou mais no intestino delgado, restando aí mais ou menos 1,5 litro de fluidos para o intestino grosso, aonde ele também vai haver uma absorção de água nesse momento, apenas sobrando 100 ml aproximadamente para fazer parte das fezes. Então, quanto mais tempo o bolo fecal fica no intestino, menos água ele terá, mais água será absorvida. E o inverso é verdadeiro, quanto mais rapidamente ele passa, menos água será absorvida. Então, só por essa fisiologia a gente também já consegue entender o oposto, que seria a constipação, quando as fezes ficam muito tempo no intestino e acabam ficando endurecidas. Agora fica bem fácil entender quando que acontece uma diarreia, né? Ou seja, a gênese da diarreia. Toda vez que
sobrar líquido por algum motivo, né? Então, o que pode fazer sobrar líquido nas fezes? Uma anormalidade nesse transporte, né? Por exemplo, por aumento da atividade propulsiva intestinal, ou seja, o conteúdo vai ser transportado muito rapidamente, né? Tendo menor tempo de contato e menor área de contato, sendo com isso tendo uma menor absorção de água e fazendo com que tenha essa diarreia. Então, toda vez que tiver um desequilíbrio entre a absorção de água e líquidos e a secreção, a gente terá a diarreia. Como eu disse para vocês, é um sintoma extremamente frequente que eu creio que ninguém aqui pode dizer que nunca teve. Se acontecer esse fenômeno, juro para você que não teve, que um dia você terá. É extremamente prevalente, mesmo em países desenvolvidos. E no caso das crianças, ele acaba figurando como uma importante causa de mortalidade. E a diarreia mata do quê? Normalmente de desidratação. E as crianças, sendo menores, desidratam mais rapidamente, tendo consequências terríveis mais rapidamente que os adultos. Portanto, acaba figurando ao redor da segunda causa, conforme passa o tempo, mas acaba ficando aqui como a segunda causa de mortalidade em crianças menores de 5 anos. São bilhões de casos registrados no mundo todo. Metade da população holandesa já tem registrado aí em trabalhos pelo menos uma vez ao ano. E a imensa maioria das diarreias acaba sendo transmitida por alimentos contaminados, então a transmissão fica sendo orofecal. E isso traz a seguinte conclusão, que uma grande parte então dos casos podem ser prevenidos pelo simples saneamento básico, água tratada, higiene das mãos, higiene dos alimentos. Quanto à classificação, nós teremos, vamos comentar duas classificações. A classificação mais usada, que é a de tempo, classificação por tempo, que vai ser entre aguda, crônica ou a intermediária, que seria persistente ou protraída ou aguda prolongada, todos esses sinônimos dessa diarreia persistente. Como é essa classificação? A diarreia aguda vai ser a que está durando até 14 dias. Se esse tempo de diarreia se estende até 4 semanas, então entre os 14 dias e as 4 semanas, nós teremos a diarreia então persistente, sendo então classificada como crônica somente a partir de 4 semanas de evolução. Então prestem atenção como o termo aguda ou crônica se refere então ao tempo de duração da diarreia e não à gravidade. Às vezes eu observo uma certa confusão entre aguda e grave. Alguém fala, alguma coisa aguda, como se fosse grave. Então são coisas diferentes. Aguda ou crônica refere-se apenas ao tempo de duração dessa diarreia, ok? Então essa é a classificação principal. E a outra classificação é a classificação fisiopatológica. Então, os mecanismos principais aí de formação da diarreia. Vamos comentar cada um. Então, vamos ter o mecanismo da diarreia osmótica, diarreia secretora, exudativa e motora, principalmente. Vamos lembrar que essa divisão é didática. É para a melhor compreensão de cada mecanismo, mas infelizmente na prática não são estanques e separadas. Nós podemos ter a associação de mecanismos no mesmo quadro diarreico, mas para a compreensão vamos dividi-los, assim podemos assimilar cada fisiopatologia. Na osmótica temos uma grande quantidade de solutos,
pouco absorvíveis, retendo água na luz intestinal. Na secretora, teremos um aumento da secreção de água e eletrólitos por estímulo através de diversas toxinas e substâncias. Na exudativa, teremos uma inflamação com lesão e ulceração da mucosa, eliminando então sangue, muco e pus nessas fezes. E na motora, teremos um aumento da velocidade do trânsito intestinal. Vamos detalhar cada uma. Primeiramente, a diarreia osmótica. Como o nome já diz, vai haver uma osmose, ou seja, uma retenção osmótica de líquido na luz intestinal através de moléculas que ficam ali e não são absorvidas pelo intestino. Quais as causas mais frequentes? O uso de laxativos com exatamente essa finalidade ou a má absorção intestinal de carboidratos, em que eles funcionam como laxativos nessa pessoa que não os absorve. Muito importante para o diagnóstico e o raciocínio é lembrar que é uma diarreia que cessa com o jejum, ou seja, o jejum faz com que ela melhore, coisa que não se observa nas demais diarreias. Então, lembrem desse dado de que cessa com o jejum. Entre as principais causas, podemos comentar então o uso então de laxantes, que seria diarreia induzida por substâncias que podem ser sais de magnésio ou mesmo lactulona, né? Sais de magnésio estão presentes em antiácidos, né? Em suplementos nutricionais, ou seja, às vezes, nem sempre a pessoa já toma o sal de magnésio pensando nisso. Às vezes tem lá um refluxo, tem uma azia, toma um antiácido e acaba tendo diarreia como um efeito colateral desse antiácido. E também alguns suplementos nutricionais, a pessoa toma por um determinado motivo e acaba tendo uma diarreia. Então, aqui seriam substâncias causando a diarreia osmótica. Acima, nós temos os exemplos de deficiências de disacaridases, podendo ser situações congênitas ou adquiridas. Principalmente a intolerância à lactose é bastante conhecida, tem sido bastante falada, e temos também a situação que isso acontece durante a vida, a pessoa adquire isso. Então, vamos falar um pouquinho sobre essa deficiência de disacaridases. Seria quando a pessoa não tem a capacidade, não tendo a disacaridase, ela não consegue hidrolisar a lactose em monossacarídeo, né? E causando uma diarreia osmótica, distensão, cólicas abdominais pela permanência da lactose não digerida no intestino, com produção anormal de hidrogênio, ácido lático, ácido acético pela decomposição bacteriana. Destaque para essa informação: a lactase normalmente está presente na porção distal do enterócito, ou seja, na região superficial do enterócito. O que significa isso? Significa que após uma agressão intestinal, ou seja, qualquer situação ou de uma diarreia exudativa, uma situação de agressão intestinal, ou seja, uma agressão aos enterócitos, a parte superficial é a primeira a ser lesada. Então, a produção de lactase é a primeira a diminuir. E a última a normalizar-se, porque precisa ter realmente uma restauração dessa mucosa intestinal e do enterócito para que a lactase volte a ser produzida normalmente. Então vejam que aqui a gente já entende como adquirir uma diarreia osmótica, que pode ser após uma agressão intestinal ou simplesmente após viver demais. Assim, o envelhecimento também pode causar. Como tudo no organismo, vai tendo algum prejuízo e exatamente a porção distal do enterócito acaba
ficando prejudicada e acaba uma pessoa então que durante a vida inteira nunca teve problemas com lactose, na idade idosa, né, pode desenvolver esse problema, né? Mas nós vamos ter também quem nasça já sem esse disacarídeo, né? Ou essa enzima que vai digerir o disacarídeo, tá? Então a gente já vai ter também quem tenha nascido desse jeito, fazendo então a intolerância à lactose. Nosso próximo exemplo, nossa próxima fisiopatologia que nós vamos falar é a diarreia secretora. Só lembrar para vocês que já nós vamos comentar casos clínicos de cada fisiopatologia para facilitar a compreensão. Mas nesse momento, então, estamos falando de um por um. A diarreia secretora, como o nome também já diz, vai envolver uma secreção anormal de líquidos, estimulada por toxinas bacterianas. Então, nós temos como exemplo o Vibrio da cólera, algumas cepas da Escherichia coli, de Salmonella e outras bactérias que, ao colonizarem a luz intestinal, produzem essas toxinas que vão ativar os mecanismos celulares, intracelulares de secreção. Eu diria assim que ela atrapalha então o funcionamento. É uma diarreia que vai fazer, são toxinas que vão fazer o nosso intestino trabalhar contra ele mesmo. Ao invés de absorver o líquido, que era a função que ele deveria fazer, ele passa a secretar loucamente sob o efeito dessas toxinas. Então, são diarreias volumosas que desidratam rapidamente, persistem com o jejum, pode ficar em jejum que não vai adiantar nada, continua tendo a diarreia da mesma forma, fezes líquidas, abundantes e claras. Aqui é uma observação sem sangue, muco ou pus, porque não houve, nesse caso da secretora, um dano celular. Veja que a toxina interfere na função celular, ativando o GMP cíclico, AMP cíclico e induzindo a uma secreção exagerada. E costumam cursar com desconforto abdominal. Né? Então, não há, reforçando nenhuma inflamação ou uma mínima lesão ao epitélio intestinal, sendo que o que está inapropriado é o funcionamento. Outro mecanismo de diarreia seria a diarreia exudativa. Nesta, sim, vamos ter uma ruptura da integridade da mucosa intestinal com exudato, inflamação, ulceração e eliminação de muco, sangue e proteínas. Ou seja, vamos ter aí fezes com sangue, muco, pus, em geral cursa com febre alta e podemos encontrar no exame laboratorial, no hemograma, um aumento dos leucócitos, dos neutrófilos com desvio à esquerda, ou seja, as formas jovens aí aparecendo no hemograma do paciente com a diarreia exudativa. Quem seriam os principais etiologias dessa diarreia? Podem ser doenças inflamatórias intestinais, como a doença de Crohn, a colite, a retocolite intestinal, ou podem ser doenças infecciosas, invasivas, como causadas por bactérias como a Shigella, Salmonella, Campylobacter, Yersinia, Amebise, Clostridium difficile, ou situações de isquemia, diversas situações. Podemos lembrar aí no caso das crianças, a gente pode ter um exemplo, a invaginação intestinal, onde acaba tendo uma isquemia e a diarreia sanguinolenta, Radiação, ou seja, tratamentos aí radioterápicos, e neoplasias também podem provocar diarreias exudativas.
Por último, nos nossos exemplos, vamos citar a diarreia motora, quando nós teremos um aumento da motilidade do intestino delgado e do cólon, fazendo com que as fezes passem tão rapidamente pelo intestino que a água não seja absorvida. Podemos ter essa situação sob influência de hormônios, por exemplo, da tireoide, então num hipertireoidismo, numa tireotoxicose, podemos ter uma diarreia secundária a essa situação por aumento da motilidade intestinal. A gastrectomia também diminui o contato do bolo fecal e de todo o material digestivo com o sistema digestivo, contribuindo para a diarreia. E nós temos a famosa síndrome do cólon irritável, em que existe um aumento da motilidade do cólon especificamente, sob efeito de emoções. Nós vamos também falar um pouco mais sobre ela. Então, em todos os casos da diarreia motora, o que ocorre é a diminuição do tempo de contato do bolo fluido com as células epiteliais absortivas intestinais, fazendo com que as fezes fiquem com muita água. E é aí que tem então essa diarreia, não existe a absorção adequada. Então, como a gente comentou no início, a etiologia infecciosa domina o cenário da diarreia. Então, a gente divide a etiologia infecciosa e outras, todas as outras. As infecciosas, na maioria das vezes, serão autolimitadas. O que significa isso? Elas melhoram espontaneamente, com, sem ou apesar do médico. Na maioria das vezes, durando 24 horas, e podem ser causadas por vírus, bactérias, protozoários, parasitas, etc. Já diarreias de curso prolongado acendem uma luz, uma preocupação para outras causas, como medicações, drogas, alergias alimentares ou doenças mesmo do trato gastrointestinal, tanto inflamatórias quanto neoplásicas, como problemas hormonais. No caso da diarreia aguda, os principais agentes infecciosos seriam os vírus em primeiro lugar, então rotavírus, que inclusive tem vacina, vírus Norwalk, adenovírus. Um parênteses, vocês observam que o coronavírus também pode manifestar diarreia, dengue pode ter diarreia, então os vírus estão frequentemente na etiologia da diarreia. Bactérias também, então Escherichia coli, Salmonella, Shigella, Yersinia, o temido Clostridium difficile. Parasitas também, então Giardia, tão presente aí na nossa realidade, então é histolítica, Cryptosporidium. As bactérias advindas de intoxicação alimentar, como os Staphylo aureus, Clostridium botulinum ou perfringens. E na diarreia aguda ainda sobra um espaço para os remédios, os fármacos. Então, laxantes, anti-inflamatórios, colchicina entre eles, Na diarreia crônica, começam a aparecer outros problemas. Os infecciosos continuam valendo, mas agora aparecem os problemas inflamatórios, doença de Crohn, retocolite ulcerativa, colite isquêmica, o uso de medicações, aqui ATB se refere a antibióticos, ANE, anti-inflamatórios não esteroides, má absorção por tanto a intolerância à lactose, pelo déficit de lactase, como também outras doenças que têm insuficiência pancreática, até fibrose cística, por exemplo, Doenças endócrinas, então em relação à tireoide principalmente, e as alterações de motilidade que podem incluir o intestino irritável, o cólon irritável. Sobre as medicações que podem causar diarreia,
Então a gente vai ter em primeiro lugar os laxativos propriamente ditos, que são usados já com essa finalidade, mas a gente vai ter diarreia como efeito colateral de uma série de outras medicações, por exemplo, antibióticos. Um exemplo bem comum usado é o ácido clavulânico, que em geral vem associado à amoxicilina e causa diarreia, mas outros também. Procinéticos, então medicações destinadas a tratar refluxo gastroesofágico ou mesmo sintomas de vômito e tudo, podem causar. Hipoglicemiantes orais como a fenformina, né, e outros, usados principalmente no tratamento da diabetes. Diuréticos, né, então o Lasix, nome comercial, né? Pode causar diarreia também. Anti-inflamatórios como alopurinol, colchicina, né? Usados principalmente em doenças como gota, né? Teofilina, usada no tratamento de asma. E outros anti-inflamatórios, né? Furosemida, que era o Lasix aqui, que eu acabei falando só o nome comercial, então fica o nome também farmacológico. Ou seja, para fazer o diagnóstico da diarreia, agora vamos ao que mais a gente vai usar no nosso nível de formação. Vai ser principalmente pela anamnese e o exame físico. Na anamnese tem muitas perguntas para serem feitas. Primeiro, há quanto tempo está com diarreia? Que vai me definir aguda, crônica ou a intermediária persistente. Existe um comprometimento sistêmico e isso vai ser também observado no exame físico. Temos que questionar o aspecto dessas fezes, né? Tem eliminação de sangue ou de restos alimentares ou de gordura, né? Que seria a esteatorreia. Lembrando que as fezes gordurosas, como a gente pode identificá-las, é que elas boiam no vaso sanitário. Olha lá que beleza a anamnese da diarreia. A gente precisa perguntar se as fezes afundam ou boiam. No caso, a esteatorreia, as fezes boiam, né? Ou tem restos alimentares. Precisamos ver se simultaneamente à diarreia existe o comprometimento de outros órgãos. Dor, precisamos perguntar, dor articular, lesões na pele, febre. Sempre vai ser necessário perguntar o estado de hidratação e avaliar principalmente. E nós podemos também definir o padrão da diarreia para tentar localizar se seria uma diarreia alta ou baixa, ou seja, do intestino delgado ou mais do intestino grosso, o que já facilita para a gente pensar nas hipóteses diagnósticas relacionadas a cada padrão da diarreia. Vamos falar um pouquinho mais sobre esse padrão. Então, a diarreia proveniente do intestino delgado costuma ter um volume grande, porém uma frequência pequena. Então, poucas idas ao banheiro, porém com eliminação de grande volume fecal. Costuma melhorar com o jejum e costuma conter restos alimentares, podendo também ter esteatorreia nos casos de má absorção. Esse padrão nós vamos chamar de diarreia alta. Nas diarreias provenientes do intestino grosso, o volume fecal costuma ser pequeno, porém com uma alta frequência, ou seja, muitas idas ao toalete, porém cada vez elimina pouco volume de fezes, com dor abdominal acompanhando, tenesmo, ou seja, uma dor no momento da evacuação, muco, pus e sangue, fazendo uma disenteria. A definição de disenteria seria diarreia com muco, pus e sangue. Então, esse padrão nos diria que a diarreia a gente vai chamar de diarreia baixa. Então, tudo isso vai fazer parte da nossa anamnese. Em relação ao exame físico, vamos apontar algumas características que nos ajudariam a encontrar a etiologia do problema.
A presença de úlceras orais concomitante à diarreia sugere a presença de doença inflamatória intestinal, Crohn, retocolite ulcerativa, ou doença celíaca. A presença de artrite concomitante à diarreia também pode sugerir doença inflamatória intestinal, doenças do colágeno como lúpus e doenças infecciosas também podem cursar com artrite algumas vezes. A dermatite herpetiforme costuma estar presente em pacientes com a síndrome da deficiência adquirida, a AIDS, ou doença celíaca. E o pioderma gangrenoso é mais associado às doenças inflamatórias intestinais, um quadro grave de perda de tecido que a gente tem aqui no pioderma gangrenoso recorrente nesses pacientes. Essa fotografia quer nos mostrar o hipertireoidismo, a exoftalmia bem característica das situações de hipertireoidismo. E na palpação de gânglios, nas cadeias linfáticas, a gente pode encontrar o aumento de gânglios nas situações de linfoma ou de AIDS. Feita a anamnese e o exame físico, lembrando que vai ter avaliado o estado de hidratação, o estado geral, tudo isso no exame físico. Existe a opção de pedir exames complementares, que podem ser diversos. Aqui alguns exemplos de exames de fezes: copriocultura, pesquisa de rotavírus, Cryptosporidium, toxina de Clostridium ou parasitas nas fezes. Mas os exames complementares não costumam ajudar. O resultado deles é demorado e existem muitos outros exames que a gente pode querer pedir, exames de imagem, exames de sangue. Então, quando nós vamos pedir exames, não é para a maioria dos pacientes. Em geral, os exames vão ser necessários para pacientes que têm sintomas há mais de 24 horas, pelo menos, pacientes com sinais inflamatórios nas fezes, então vamos lembrar sangue, muco e pus, com dor abdominal importante, desidratação importante, ou com até hipovolemia, então uma complicação aí da desidratação severa, ou pacientes com febre, e especialmente nos pacientes imunodeprimidos ou hospitalizados ou idosos ou com uma diarreia já persistente. Não é para todo mundo que nós vamos pedir, porque muitos pacientes acabam não se encaixando aqui nessas definições. A conduta, no caso da diarreia, realmente vai depender da origem, mas a maioria dos episódios de diarreia aguda, como eu disse para vocês, melhora com, sem ou apesar da conduta médica. Ele é autolimitado, E a cultura de fezes vai ser positiva muito raramente. Então, até, por exemplo, uma probabilidade de infecção por Shigella vai ser maior quando existe sangue nas fezes. Então, até o quadro clínico capaz de ajudar mais do que a cultura. E em relação ao uso de antibióticos para diarreia, é necessário muita atenção, porque na maioria das vezes o uso do antibióticos só vai piorar a situação, contribuindo para o desenvolvimento de cepas resistentes e correndo o risco de fazer a colite pseudomembranosa, que seria aí um quadro grave decorrente desse desenvolvimento de cepas onde as outras foram eliminadas pelo antibiótico, ou seja, a gente teria aí uma iatrogenia, um problema causado pelo tratamento que foi realizado.
Vamos já comentar quem é a colite pseudomembranosa. Então, seria a inflamação do cólon pelo Clostridium difficile, que é um bacilo gram-positivo, anaeróbio, formador de esporos, que acaba se destacando após a destruição da flora bacteriana normal por uso de antibióticos, quase sempre dentro de um hospital. O paciente já está hospitalizado, já está tratando outra coisa e de repente acontece o desenvolvimento dessa colite pela presença do Clostridium difficile. Quadro clínico grave de disenteria, né? Então fezes fétidos com pus, sangue, febre, muita dor abdominal. E esse nome, colite pseudomembranosa, se deve ao aspecto da colonoscopia desses pacientes, onde a gente observa placas esbranquiçadas com padrão de pseudomembranas. Então é daí que vem o nome colite pseudomembranosa. Ou seja, vamos também ter muito critério para indicar um antibiótico para o paciente. No fim, a lista dos que devem receber antibiótico é muito parecida com a lista dos que merecem os exames complementares. Então, aqueles com diarreia mais de 24 horas, muco, sangue, pus nas fezes, dor abdominal intensa, desidratação ou chegando a hipovolemia, febre, os imunodeprimidos, os hospitalizados, os idosos e lembrando também dos pacientes com próteses ou dispositivos vasculares, né, próteses valvares ou dispositivos vasculares e da diarreia do viajante também que vai se beneficiar do uso de antibiótico. Nos nossos exemplos com caso clínico, terá um da diarreia do viajante para a gente compreender melhor. Vamos então começar a falar de casos clínicos. Eu vou apresentar 9 casos para vocês, tentando exemplificar um pouquinho cada tipo de diarreia para a gente treinar. Afinal, o nosso foco será, né, como que é cobrada essa matéria. Em geral, a partir de um caso clínico com dados que permitirão a pessoa chegar à conclusão diagnóstica relativa à fisiopatologia dessa diarreia e que, compreendendo então a fisiopatologia a partir dos dados de anamnese e exame físico informados no caso clínico, a pessoa então poderá conduzir o caso adequadamente, tá? Então esse é o nosso foco, é ter essa leitura adequada a partir da história e do exame físico. Primeiro caso, um menino de 4 anos e meio quase, procedente de São Paulo, mas natural de Brasília, que vem apresentando diarreia e vômitos há um dia. A mãe conta que ele vinha bem, só um pouquinho de gripe há alguns dias. E faz um dia começou de repente a ter vômitos em quantidade moderada a grande, 3 episódios de diarreia líquida, sem sangue e sem pus, e dor de barriga associada ao quadro, sem febre. Bom, antecedentes pessoais, um aleitamento materno por pouco tempo, né, até só o 2º mês de vida, o que facilita, né, ter esses problemas, e o desenvolvimento neuropsicomotor normal. Em relação à rotina da criança, passa a semana inteira na creche e no exame físico ele se apresentou em regular estado geral, abatido, desidratado, 2 cruzes em 4, descorado, 2 cruzes em 4, anictérico, acianótico, febril, 38,5 graus Celsius de temperatura e taquipneico. No aparelho pulmonar, murmúrio vesicular presente bilateralmente, sem ruídos adventícios. Aparelho cardiovascular, ritmo cardíaco regular a 2 tempos com uma frequência de 120 batimentos por minuto. O abdômen flácido,
indolor, sem visceromegalias, porém com um grande aumento dos ruídos hidroaéreos. Então, um caso aqui, para exemplificar um caso de diarreia aguda infecciosa, observem a migração, né, de sintomas, começa com uma gripe e depois evoluiu com a diarreia, né? Nesse caso, pela presença de febre, né, continuando com mais de 24 horas de diarreia, foi optado por solicitar hemograma e eletrólitos e prescrito hidratação apenas, né, para essa criança, ok? E a gente, então, normalmente tem um padrão normal de hemograma e eletrólitos. Na verdade, a infecção viral pode aumentar os leucócitos e o principal é avaliar os eletrólitos se a desidratação chegou a ter também um distúrbio hidroeletrolítico ou ácido básico associado, né, para o tratamento, que também vai se basear em hidratação. Então, esse primeiro exemplo foi de uma diarreia infecciosa, provavelmente de origem secretora, provavelmente de origem viral. Um segundo caso parecido, uma menininha de 4 anos, quase 5, de Brasília, mas que veio de Riacho Fundo, vômitos e convulsão há 3 horas. Uma história de rápida evolução, há 12 horas começou a dor de barriga. Em seguida, 6 diarreias, sem muco nem sangue, com febre, calafrios. A febre não passava, há mais ou menos 3 horas a paciente apresentou uma dor de cabeça forte, com 4 episódios de vômito de conteúdo claro, pequena quantidade de restos alimentares, e em seguida teve a crise convulsiva tônico-clônica, com tremores de membros superiores, olhar fixo e dentes cerrados. Uma crise de duração de 1 minuto e meio, e depois a paciente então volta sonolenta e desorientada, sendo que nunca tinha tido crise convulsiva antes. Dos antecedentes, uma criança que nasceu com 2 quilos, parto normal a termo, chorou ao nascer, mãe gesta 2, para 2, nenhum aborto, fez o pré-natal, 9 consultas, nega internações ou outras patologias, uma criança saudável, amamentada exclusivamente até o 6º mês de vida, ótimo, sem alergias medicamentosas ou alimentares e com as vacinas em dia. Na família, mãe 24 anos, sadia, tabagista 5 anos, pai também tabagista, 12 cigarros dia, mecânico, saudável, 35 anos. Tem um irmão que tem bronquite. Ela mora em casa de alvenaria com 2 cômodos com rede de esgoto. Não tem animais domésticos. Então, todas essas perguntas que fazem sentido para nós, né? Inclusive, assim, a condição de habitação dessa criança. Ao exame físico, uma criança irregular para mau estado geral, desidratada, importante, 3 cruzes em 4, taquipneica, toxemiada, com uma pressão arterial aí baixa de 70 por 30 milímetros de mercúrio, frequência cardíaca elevada, 150 batimentos por minuto, respiratória também 40 incursões por minuto, febril, acianótica, anictérica e sonolenta. Abdômen plano, doloroso difusamente, mas com DB negativo e ruídos aumentados. Muito importante ressaltar a descompressão brusca negativa para a gente descartar patologias cirúrgicas que estariam cursando aí com peritonite, né? No caso dela não tem sinais de peritonite, apesar de ser doloroso difusamente a palpação, temos uma descompressão brusca negativa, aquela manobra que é realizada durante o exame físico. No tórax, bolhas rítmicas, normofonéticas, sem sopros e murmúrio vesicular presente bilateralmente, sem ruídos adventícios. Temos então uma lista de problemas para essa criança: a diarreia, a dor abdominal, a febre, depois a dor de cabeça, os vômitos e finalmente a convulsão. Que hipóteses nós podemos fazer para essa criança? A diarreia, a dor abdominal
né, a diarreia, a febre, dor de cabeça, dor abdominal levam a pensar em gastroenterocoliite aguda, ou seja, um quadro parecido com o primeiro, uma infecção viral que dá tudo isso. Porém, a presença de dor de cabeça, vômito e convulsão já obriga que a gente pense no diagnóstico diferencial de meningite. E o que nós sabemos também? Lembra que eu comentei do primeiro caso, que foi pedido hemograma e eletrólitos para avaliar se havia um distúrbio eletrolítico? Pois é, a criança, como nós também comentamos, que é uma causa importante de mortalidade a diarreia abaixo dos 5 anos, a criança rapidamente evolui com distúrbio eletrolítico e ácido básico na diarreia, por ter menos volume para perder, né? Então, no caso, essa criança teve, vamos lembrar aqui, 6 episódios de diarreia em poucas horas e depois vômitos. Então, uma possibilidade aqui seria esse distúrbio eletrolítico junto com a febre, podendo causar convulsão, ou seja, ela tem uma idade que pode ter convulsão febril e, além do que, um distúrbio eletrolítico poderia levar à convulsão. Então, nesse caso, obrigatoriamente precisamos fazer exames. O que a gente encontrou? Um leucograma infeccioso, como acontece nas infecções virais, um sódio plasmático baixo, aqui temos uma explicação para a crise convulsiva, e o líquor cefalorraquidiano, que seria então o que a gente chama para as mães de líquido da espinha, colhido para descartar meningite, estava normal, descartando então meningite mesmo, claro, límpido, amarelado, com bioquímica normal, bacterioscopia negativa. A conclusão desse caso, então, foi uma gastroenterite aguda, levando a um desequilíbrio hidroeletrolítico e convulsão. Então, caso 1 e 2 de diarreias secretoras, rápida desidratação. No caso 2, então, com complicações dessa desidratação. Caso 3. Agora um adulto, 45 anos, um executivo, sexo masculino, natural de São Paulo, capital, com diarreia, 10 evacuações ao dia, fezes líquidas sem sangue, muco ou pus, cólicas abdominais 2 dias depois de retornar de viagem de negócios ao México. Também com fraqueza, astenia, náuseas, vômitos, febre persistente e prostração intensa, mau estado geral, indisposição. Chama a atenção para nós aqui essa situação de diarreia tão intensa 2 dias depois de voltar do México. E então, no último dia de viagem, ele conta que participou de um jantar com frutos do mar, saladas e vegetais não cozidos. O paciente, então, é um caso clássico da diarreia do viajante que melhora com antibiótico. Lembra que era uma das indicações do uso de antibiótico? E a hidratação é fundamental sempre, Uma diarreia muito intensa. E ele, então, melhorou após 5 dias com hidratação e ciprofloxacina. Vamos falar um pouquinho da diarreia do viajante, e que então a gente já suspeitou pela situação de viagem 2 dias antes para o México, Quem é o agente etiológico mais comum? A Escherichia coli enterotoxigênica, apelidinho ETEC, que a gente usa aqui as iniciais e forma esse apelidinho, produtora de enterotoxina que age ativando a adenilato ciclase como na cólera. Então tá aqui a nossa diarreia secretora de novo. A contaminação geralmente se dá por consumo de vegetais não cozidos, frutos do mar, água, sorvete e produtos lácteos. Então nós temos aí a etiologia dessa diarreia. Como é o quadro clínico da diarreia do viajante? Então, 100% dos casos tem diarreia, senão não dá para caracterizar o quadro. Meteorismo, ou seja, gases
que dá bastante dor abdominal, né? Meteorismo significa gases com cólicas fortes abdominais. Fraqueza, 79% das vezes. 74% das vezes nós teremos fraqueza, astenia. Cólica abdominal, 68% das vezes. Meteorismo também pode ser, junto, além dos gases, né, que a gente tem a cólica aqui, tem também a eliminação, né, de gases acompanhando aqui. Náusea, em 61% dos casos. Febre, em mais da metade. Falta de apetite, em mais da metade. Em menos da metade das vezes a gente tem dor de cabeça, calafrio, dor nas costas, tontura, vômito, mal-estar e até dores articulares. A etiologia principal, então, a E. coli enterotoxigênica, mas também pode ser causada pela Shigella, pela Salmonella, pela E. coli enteroinvasiva. Detalhe que essas bactérias, por exemplo, Shigella, E. coli enteroinvasiva, fazem parte das bactérias que também são capazes de dar diarreia exudativa. Então, a gente, como eu disse para vocês, a gente tem uma divisão para a compreensão do tema, mas na prática a gente pode ter os problemas misturados. Ainda falando sobre a etiologia da diarreia do viajante, vamos ter Vibrio parahemolítico, Giardia, Lamblia, Entamoeba histolítica, Campylobacter jejuni, Aeromonas, Cryptosporidium, rotavírus, tão famoso vírus Norwalk e os enterovírus, né? E aí destaque para vacina do rotavírus que nós temos. Então tem uma, só que ela é dada apenas em crianças, mas ainda bem que a gente tem pelo menos uma. E para quem for se aventurar em viagens comendo qualquer coisa, poderia tomar também a diarreia do viajante disponível no sistema de vacinas particular. Para quem for viajar para lugares suspeitos, então amantes de safaris na África ou toda a América Latina, enfim, vai para Machu Picchu, recomendo só ingerir alimentos engarrafados, certo? Então, água mineral, cuidado. Até para escovar dente, às vezes é bom usar água mineral. Ou tomem a vacina da diarreia do viajante. Então, o caso 3, de novo, diarreia secretora. Vamos ao caso 4. Agora é um pouco diferente, olha só o tempo de duração, 1 ano de história. Um jovem adulto, empresário, sexo masculino, 26 anos, solteiro, com diarreia 1 ano. Como são as fezes desse jovem? São fezes pastosas a líquidas, de 4 a 6 vezes ao dia, de cor amarelada, sem sangue, muco ou pus, frequentemente após as refeições, com dores abdominais tipo cólica generalizadas. Na análise laboratorial, temos tudo normal, ou seja, hemoglobina 14,5 normal, não tem anemia. Glóbulos brancos 7.000, normal, e o diferencial normal, não tem sinais infecciosos. Plaquetas 220.000, normal, não tem plaqueta baixa, por exemplo. Glicemia 85, normal, não temos alteração da glicemia. Eletrólitos, o que são os eletrólitos? Né? Sódio, potássio, normais. Cálcio, magnésio, normais. Urina 1, normal. Parasitológico de fezes, negativo. Cultura, negativa. Exames até de imagem. Colonoscopia, normal. Ultrassom abdominal, normal. Esse caso é um caso de síndrome do cólon irritável, mas alguém poderia questionar e dizer: será que não é uma intolerância à lactose? Uma intolerância causada por deficiência, né, de sacaridases. Como nós vamos saber, né? Principalmente o que vai caracterizar como a síndrome do cólon irritável é a situação de piora dos sintomas com estresse. Isso é fundamental. Isso em geral, isso diferencia
da intolerância à lactose, tá? Então, no caso desse paciente, havia a piora dos sintomas com estresse, né? Então, a gente tem um período prolongado aí de diarreia, sem perda de peso, sem anemia, sem hipoalbuminemia, ou seja, sem uma repercussão clínica, um peristaltismo aumentado pela manhã, com evacuações explosivas, raramente diarreia noturna, normalmente não tem, e uma dor pós-prandial após se alimentar, né? Como a síndrome do cólon irritável realmente não vai ter um exame que confirme, assim como outros, né? Os exames vêm todos normais e isso, na verdade, ajuda a gente a fazer esse diagnóstico. Acho bem importante destacar aqui esses dados clínicos contra a síndrome do cólon irritável. Ou seja, turma, quando a gente observar esses sintomas que estão listados aqui, desconfie e corra atrás de outra causa. Esqueça o cólon irritável, caso vocês percebam. Início das queixas em idade avançada. Normalmente o cólon irritável começa cedo, no máximo no adulto jovem. Se está tendo um agravamento progressivo, o cólon irritável não tem um agravamento progressivo, ele mantém um padrão. Se aparecem sintomas noturnos são sempre preocupantes, despertando a pessoa durante o sono com diarreia ou dor abdominal, esqueçam cólon irritável. Se houver comprometimento do estado geral, febre, emagrecimento, esqueçam. Esteatorreia, eliminação de gordura nas fezes, né? Coisa que a gente vai ter nas síndromes mal absortivas, né? Que seria um diferencial. Então, no esteatorreia, esquece cólon irritável, muda o seu pensamento, vamos atrás das mal absortivas. E ausência de relação com o estresse, quer dizer, uma diarreia que acontece até mesmo quando a pessoa não está estressada, com sintomas, né? Então, o cólon irritável tem uma ligação importante com a parte emocional, né? Então, a pessoa sob tensão vai ter sintomas e estando relaxada não terá. Por isso, inclusive, que não tem sintomas durante o sono. Então, apresentando qualquer dessas características, nós vamos excluir a hipótese de síndrome do cólon irritável. Vamos falar então de um outro caso, novamente um caso de diarreia aguda. Um jovem residente de 25 anos, sexo masculino, começa com vômitos, mas depois vem dor de barriga, cólica, diarreia, várias evacuações, fezes líquidas, sem sangue, muco ou pus. O nosso colega havia tomado a ceia no plantão do PS e esse quadro todo começou 1 hora depois. Curiosamente, houve outros casos semelhantes entre os funcionários que consumiram essa mesma ceia naquela noite. O que foi a ceia? Sanduíche de queijo, presunto, um ovo e suco de laranja. O paciente apresentou-se febril e hipotenso, internado para hidratação e melhorou 24 horas depois. Aqui a chave do diagnóstico está na questão ter começado de forma tão intensa 1 hora após a ceia e com o dado de outros casos semelhantes entre pessoas que consumiram o mesmo alimento. Aqui já facilita. Então, quando muitas pessoas têm o mesmo sintoma após a ingestão de um alimento, a gente então caracteriza uma fonte comum e então uma contaminação alimentar. O provável agente é o Staphylo aureus, que faz a produção de enterotoxinas. Então vejam que aqui novamente uma diarreia secretora por contaminação alimentar, né? Que tem um período de incubação curto e começa com vômito, mas depois vem o quadro completo.
O Staphylo aureus vem principalmente da mão suja de quem prepara o alimento, né? Contaminação de alimentos com alta concentração de sal ou açúcar, né? Cremes, pavês, então presunto, enlatados, mas a gente também pode ter a contaminação do milho da praia. Quem viu uma pia para lavar a mão lá na praia do moço que faz o milho, né? E normalmente a gente tem vários casos ao mesmo tempo, todo mundo relacionado com a ingestão do determinado alimento. Às vezes a gente tem isso depois de eventos festivos, que dá uma certa estragada na festa, né? Então, situações festivas em que houve alguma contaminação alimentar, aí vem vários casos em seguida. Tá? Então, novamente, aqui tivemos um exemplo de caso de diarreia secretora por contaminação alimentar. Então, vejam que a diarreia secretora aí por contaminação alimentar, por contaminação, por infecção respiratória ou infecção fecal-oral, como o caso 1 e 2, né? E diferente do caso da diarreia do viajante, que cada a contaminação de uma forma, né? Bom, sexto caso, uma situação também de diarreia aguda, dessa vez com uma diarreia exudativa. Vamos ver, uma mulher de 30 anos com diarreia várias vezes ao dia, fezes líquidas, sem sangue, muco ou pus, com febre, dor abdominal. Porém, após 3 dias, evoluiu para quadro de disenteria. Veja só, que evolução diferente. Uma diarreia que começou sem sangue, muco ou pus, e após 3 dias, quando a gente já achava que tinha que estar melhorando, ela piora e aparece o sangue vivo, muco e pus com tenesmo, dor intensa ao evacuar. A paciente, então, se apresenta toxemiada, hipotensa, sendo internada por esse motivo. Foi tratada com hidratação e ciprofloxacina, melhorando após 1 semana. De novo, temos aqui o dado de outro caso semelhante na família, que ambos consumiram aquele leite suspeito 24 horas antes do início do quadro. Nesse caso, nós temos essa evolução bifásica, fala muito a favor da Shigella, né? Então, começar já com toxemia e tudo, mas ainda sem disenteria, e evoluir com disenteria, fala muito a favor da Shigella, aquilo que eu comentei com vocês no início. No fim, a gente, se fizer com a procultura, às vezes pode até nem pegar. Então, a gente já pela anamnese, pelo exame físico, tem essa conclusão que vale a pena tratar, né, a Shigellose aí com um antibiótico, uma diarreia aguda invasiva, né, ou exudativa, presença de sangue, muco e pus, né, no início não parecia, mas na verdade era, né, com essa, então, penetração da bactéria na mucosa intestinal, produzindo citotoxinas. Então, a Shigella tem as duas capacidades, de fazer a diarreia secretora e a exudativa. E costuma cursar dessa forma a diarreia pela Shigella, tá? Então, a infecção bacteriana da Shigella costuma resultar em colite, afetando principalmente sigmoide reto. Quem é ela? Um bacilo gram-negativo, endêmica no mundo todo, mas com maior frequência nas populações carentes dos países em desenvolvimento. Transmissão orofecal e pode evoluir como uma infecção assintomática, né, com uma diarreia leve ou até uma disenteria grave, que vai depender da quantidade de bactéria ingerida, vai depender da resposta imunológica do hospedeiro. Então, a gente vê que essa paciente tinha um caso semelhante, mas só ela foi internada. A outra pessoa com a mesma coisa que ela não foi. E a gente vê isso em todas as doenças, né? Até o nosso querido Covid-19, uma pessoa
vai bem, a outra não vai. Então, é uma soma de coisas para a gente ter esse resultado da infecção assintomática ou não. Vamos ao nosso 7º caso clínico. Aqui, então, um caso de parasitose. Um menino de 7 anos que, com dor de barriga, diarreia, náusea, vômito, falta de apetite, insônia e eliminação de vermes pela boca. E ele tinha broncoespasmos de repetição, né? Então aqui já na história vem a etiologia do problema, que foi essa eliminação de vermes pela boca, evidenciando uma superinfestação parasitária, né? Lembrando aqui do broncoespasmo de repetição, que faz parte, né, da síndrome de Leffler, causada pelo ciclo de Loss, né, que é feito pelo parasita no organismo. E nos exames a gente observa eosinofilia importante e infiltrado pulmonar. Isso é bem característico da presença de verminose, né? Eosinofilia importante, o infiltrado pulmonar pode ou não acontecer, mas nesse caso a gente tinha já o broncoespasmo e a gente acaba observando esse infiltrado. Então, principalmente quem vai fazer isso, né, o Ascaris lumbricoides, que pode, na superinfestação, acabar sendo eliminado por orifícios naturais. Na clínica, então, dor abdominal, diarreia, náusea, anorexia com déficit nutricional. Sintomas muito inespecíficos que podem nos confundir, né? Inclusive os broncoespasmos podem confundir. Então, a gente vai tendo pistas, a hora que o paciente elimina o Ascaris pela boca, não tem mais nenhum mistério, mas até lá, a gente vai tendo pistas pela eosinofilia, né? Então, uma dor abdominal persistente, uma diarreia, merece uma investigação com exames. Existe a situação mais temida, que seria de oclusão ou suboclusão intestinal pelo bolo de Ascaris, com dor abdominal difusa, crescente incólica e parada de eliminação de gases e fezes e vômitos. Então, uma situação grave e que pode acontecer por esse bolo de Ascaris. E aí seria uma dor abdominal de péssima evolução aqui, né? Então, o exame complementar necessário seria o hemograma, né, o parasitológico de fezes. O raio-x de abdômen mostra sinais de obstrução e o bolo de Ascaris. E no caso do raio-x de tórax dessa criança que tinha inclusive as pneumonias de repetição e o broncoespasmo, né, a gente pode ver um infiltrado aí característico nesse raio-x de tórax. Então, aqui um caso de diarreia causada por parasita. Vamos ao nosso, então, penúltimo caso. Agora, os dois últimos, o caso 8 e o 9, serão para ilustrar as doenças inflamatórias intestinais, que até agora nós não tínhamos comentado mais detalhadamente. Então, primeiro caso, um caso de retocolite ulcerativa, um homem jovem, 32 anos, com dores abdominais há mais de 6 meses. Diarreia sanguinolenta 7 a 8 vezes ao dia e, internado por causa desse motivo, descobriu uma anemia com hemoglobina de 10, né? Então, observem que, bem diferente daquele caso que nós vimos da síndrome do cólon irritável. Olha aqui o comprometimento sistêmico. Quem será a retocolite ulcerativa? Uma doença inflamatória intestinal que compromete cólon e reto, principalmente. Começa frequentemente em adultos jovens, pode acontecer em homens ou mulheres, com discreto predomínio nas mulheres, que vão se apresentar com a doença entre os 15 e os 35 anos com a maior frequência, sendo que no sexo masculino nós vamos ter duas fases principais de apresentação da doença. Mais comum também na fase de 15 a 30, mas mais raramente a gente pode ter
uma apresentação em idosos, 60, 70 anos. A retocolite, então, é uma doença crônica, que vai ter surtos de exacerbação e depois a remissão. Prevalência de 50 a 150 casos em 100 mil habitantes. Lógico que essas estatísticas não são brasileiras, infelizmente, mas a gente se espelha, então, nos trabalhos feitos em outros países. E com um risco aumentado de 5 a 10 vezes desses pacientes fazerem neoplasia por esses processos irritativos crônicos. O quadro clínico vai depender da extensão e da intensidade dessas lesões, e o início pode ser repentino, abrupto ou insidioso, ir se instalando devagar. A evolução é crônica, ou seja, é um problema para a vida toda. Uma vez começado, é um problema para a vida toda, mas ele vai ter exacerbações versus acalmia. Sintoma predominante: diarreia com muco, pus e sangue. E, em geral, com manifestações extraintestinais. Por exemplo, artrites ou doenças ou dores articulares, artralgias, que podem ser em articulações, em geral, maiores, joelho, quadril, tornozelo, cotovelo. Aftas, Então, na pele, na mucosa oral, a gente pode ter problemas oculares, uveites, irites, o pioderma gangrenoso, que também é na pele e realmente com perda de pedaços extensos da pele, aí, um problema recorrente. Alterações sistêmicas como febre, taquicardia, desidratação. Como será feito esse diagnóstico? Pela história, pelos achados laboratoriais e também radiológicos, endoscópicos e anatomopatológicos, confirmando indubitavelmente a situação, a doença, tá? Então, aqui vamos ter o aspecto, então, radiológico, colonoscópico e histológico da retocolite ulcerativa. Na radiografia contrastada, o enema opaco, que nós observamos? A perda das alstrações, tendo um cólon retificado e estreitado. Na colonoscopia, observa-se o envolvimento desde o reto, e aqui vamos prestar atenção para depois diferenciar do Crohn lesões confluentes e uma mucosa com edema, inchaço e friabilidade. Lembrando, friabilidade se refere à situação de encostou, sangrou, inflamação intensa. E o aspecto histológico inflamatório aqui da retocolite ulcerativa. O último nosso caso será então de uma doença de Crohn, que é muito parecida, mas ela vai ser caracterizada por um processo inflamatório crônico transmural, persistente ou recidivante. Então ele não compromete só a mucosa, mas ele vai desde a parede até o mesentério, gânglios linfáticos. E ele acontece de forma descontínua em qualquer região do trato gastrointestinal, desde a boca até o ânus. O principal característica seria então essas lesões descontínuas. A gente tem alternância de segmentos sãos com segmentos doentes. Uma doença que tem aumentado a incidência sem diferença entre os sexos, maior presença em judeus e brancos, uma incidência elevada nos Estados Unidos e Europa, e Brasil, na verdade, a gente acaba não tendo tantos dados para falar. Começa também em adultos jovens, só que 1/4 dos casos antes dos 18 anos. Caucasianos, em geral, coisa que no Brasil fica complicado, porque a gente tem uma grande miscigenação, então essa é uma informação que no fim a gente acaba não usando muito aqui. Vamos observar lesões da mucosa, superficiais ou acometendo toda a parede, em qualquer parte do trato gastrointestinal. Ileocolite, ileite, colite, em porcentagens diferentes.
Pode apresentar, então, um quadro mais leve, ou então febre, anorexia, dor abdominal, úlceras gengivais. Fora do intestino, temos também manifestações oculares, uveíte, também temos anemia, podemos ter colelitíase, né, pedra na vesícula biliar, espondilite anquilosante, ou seja, problemas articulares graves. Temos também o pioderma gangrenoso e eritema nodoso, né, na pele também. Dor abdominal, no caso do Crohn, é o sintoma mais importante. Uma dor contínua, noturna, em fossa ilíaca direita, região inguinal direita, que piora com a alimentação e alivia com a defecação, podendo ter vômitos. Então pode estar presente em todos os sistemas e órgãos. E as manifestações extraintestinais podem aparecer antes das intestinais. Então, às vezes a gente suspeita de Crohn, mas demora para chegar nesse diagnóstico porque ele vai se instalando, muitas vezes começando pela manifestação extraintestinal, trazendo aí dificuldade, né, nesse diagnóstico no início. E essas manifestações vão ser causadas por esses complexos imunológicos que circulam nessa doença. Os órgãos-alvo, então, serão as articulações, a pele, as mucosas, os olhos, o fígado, os rins. Então, seria esse último caso clínico de uma mulher de 28 anos com dor abdominal há 12 semanas. Dor abdominal há 12 semanas. Iniciou o quadro há 3 meses. Tipo cólica difusa. O que a gente chama de dor tipo cólica? Aquela dor que melhora e piora. Uma dor que vem, fica muito, muito forte e depois melhora. Então não é uma dor contínua, é uma dor em picos, né? Difusa por todo o abdômen, acompanhada de diarreia, fezes pastosas 5 vezes ao dia, sem sangue ou muco. É nesse caso, mas pode evoluir com sangue e muco. Mas reparem que a dor é o principal. Eventualmente sente vontade intensa de evacuar, mas não consegue eliminar as fezes, aquele tenesmo. Tenta evacuar, não consegue, tem dor. Também astenia, anorexia e vômitos esporádicos. E olha lá, uma perda de peso, né? Então aqui chamando a atenção por uma manifestação sistêmica. Ao exame físico, regular estado geral, descorada, então com anemia, com uma úlcera dolorosa na mucosa da cavidade oral. Então comprometendo aí o estado geral. Vejam o aspecto colonoscópico que a gente havia comentado de segmentos doentes e segmentos sãos, tá? Então áreas de lesão entremeadas por mucosa normal, sem lesões normalmente no reto e uma mucosa nodular, tá? Então um aspecto colonoscópico ajudando aí. Gente, estamos chegando ao fim, vamos só fazer um fechamento, então, da diarreia. Uma vez que a gente tem a diarreia, nós vamos então diferenciar, primeira coisa, em aguda ou crônica, né? A aguda, então, costuma ser leve a moderada e autolimitada, 90% das vezes não precisa de exame complementar, que a gente só vai pedir, então, nesses casos de infecção grave, tá? Febre alta, hipotensão, sangue nas fezes, dor abdominal intensa. E aí, os nossos exames podem ser laboratoriais ou de imagem. Exames de fezes com pesquisa de leucócitos, toxina de Clostridium, etc. Exame de sangue para observar anemia, os eletrólitos, né? Até hemocultura, função renal. Os de imagem, então, podemos considerar a retossigmoidoscopia, radiografia simples de abdômen, mas lembrem que são casos específicos que a gente vai pedir exames, especialmente os de imagem. E o tratamento, então, vai ser principalmente hidratação, por quê? Porque é o que acaba levando a óbito na diarreia, acaba sendo a desidratação, com os seus distúrbios associados, hidroeletrolíticos, ácido básicos. Então, tratamento, hidratação. Quando houver necessidade, então, da terapia antimicrobiana, a gente deve usar. Já vimos lá situações que merecem, né?
Então, avaliando o grau de desidratação, a gente vai repor esses déficits com líquido e eletrólitos, assim, preferencialmente por via oral, mas a gente pode também fazer endovenoso. O volume, então, em adultos, 1 litro por dia pelo menos, em crianças a gente vai calcular por quilo essa reidratação. Depois, se então a gente cai na diarreia crônica, vamos ter que investigar com exames para poder tratar a causa básica, né? Sempre lembrando da reidratação oral ou endovenosa, os tratamentos que a gente chama de suporte, e o sintomático, então o antibiótico às vezes, né, antiparasitários quando necessário, e os probióticos não fazem mal, podem ser usados, mas os resultados são duvidosos, ou seja, não se tem certeza que vai ajudar em alguma coisa. O importante é não atrapalhar. E aí, então, a gente vai dividir, né? Lembra o padrão da diarreia, se é baixa ou alta. Se for baixa, então é necessário os exames de imagem para procurar aquelas doenças inflamatórias intestinais, além das culturas, parasitológico, né? E biópsia. Se é uma diarreia alta, a gente vai, então, se perguntar, né, sobre a questão da má absorção. Procurar gordura fecal, primeiramente com esse teste mais simples do Sudan 3, podendo também ter o exame do quantitativo de Van de Kamer, né, para ter uma maior especificidade. E aí, vindo positivo, né, a presença de gordura nas fezes, resta saber se o problema é de falta de enzimas ou se é um problema realmente de alteração de superfície de absorção. E aí a destilose vai nos ajudar, porque ajuda a perceber se existe uma alteração da superfície absortiva ou se o problema é mesmo enzimático, que daí a gente teria que avaliar vias biliares e pâncreas com exames de imagem. Já na situação de problemas de absorção, a gente cairia aí na biópsia para fazer um diagnóstico melhor. Então, gente, encerramos essa aula. Vou reforçar para vocês o que eu acho importante a gente ter atenção ao quadro clínico e exame físico. Então, vou cobrar essa matéria com casos clínicos e esperando que vocês, a partir dos dados de anamnese e exame físico, eventualmente algum exame complementar, sejam capazes de falar qual seria a etiologia dessa diarreia, imaginando então que é para isso que vai servir a anamnese e o exame físico. Então esse seria o principal objetivo dessa aula. Fico à disposição de vocês para dúvidas via Aprender ou celular, ou a gente pode também marcar uma videoconferência aí para tirar quaisquer dúvidas. Muito obrigada!